O misterioso avião sancionado russo saiu do Brasil e pousou aonde todos temíamos. Sim, Caracas, em um roteiro que cheira muito, muito mal, e não estamos falando da brisita bolivariana. Além disso, no meio de todo esse imbróglio, Marco Rubio confirma: o alvo da operação americana, sim, é Nicolás Maduro. E a forma que isso foi dito diplomaticamente é o que ainda aumenta mais o alerta onde o Brasil está envolvido. E Donald Trump deu mais uma pista importante sobre a reunião que ele fará com Vladimir Putin em 24 horas, exatamente 24 horas, amanhã, no Alasca. Como nós estamos já aqui acompanhando e trazendo para vocês a crise que envolve o Brasil e a questão das tarifas, é muito mais ampla do que está sendo discutido pela grande mídia. E o Brasil, ele está cada vez mais involucrado em uma tensão que parte de uma premissa diplomática, mas chega no ponto principalmente aqui que nós precisamos tratar, que é o ideológico. E sim, Luiz Inácio Lula da Silva está arrastando o Brasil para uma direção antinatural da sua população. O Brasil não é um país que se alinha a ditaduras, que se alinha a regimes totalitários. Se perguntarmos para a maioria da população, inclusive aqueles que votaram em Lula, não sabem, em boa parte, que ele é um apoiador das grandes ditaduras de terroristas. Talvez aquela militância de universidade, 25% do seu eleitorado, possa estar antenado a isso. Mas se você conversar com boa parte, acredita que ele é um metalúrgico, pai dos pobres que oferece a picanha. E isso é algo extremamente grave, porque a população brasileira, não estou dizendo que ela é uma coitada, mas que ela está inerte e boa parte da mídia mantém isso dessa forma. São poucos os canais de mídia que estão falando sobre esse tema. Sobretudo, os canais de mídia independente têm feito um trabalho importante acerca disso. Poucos jornalistas do mainstream também estão tratando disso da devida forma, como é o caso do Cláudio Dantas, né? E o portal dele foi o que fez o levantamento e trouxe a informação agora sobre esse avião sancionado que estava aqui no Brasil. E eu vou compartilhar com vocês essas informações que nós temos até o momento. Obrigado pelas mais de 2.500 telas que estão conosco. Vamos em frente, pessoal. Saiu aqui então, assinada a matéria pela Mariana Albuquerque, no portal do Cláudio Dantas, que diz o seguinte: avião russo que saiu do Brasil pousou na Venezuela. É isso mesmo. Mas o pior, meus amigos, para chegar ao Brasil, ele já teve um percurso muito complicado e agora ele chega em Caracas. E esse percurso também foi complicado para Caracas. Na manhã de hoje, o avião cargueiro Ilyushin IL-76, operado pela Aviacom Zitotrans e incluído na lista de sanções dos Estados Unidos, pousou em Caracas, na Venezuela. O avião deixou a base aérea de Brasília ontem, após permanecer 3 dias no local. Tá? Essa aeronave ficou exatamente 3 dias no Brasil. O voo AZS 1705 partiu do Brasil com destino inicial à Bolívia, onde permaneceu por cerca de somente 6 horas. O avião decolou sem identificar o destino de lá, com o transponder desligado, e só foi ligado ao pousar na cidade de Santa Cruz de la Sierra. Então aqui nós temos o trajeto, tá, pessoal? Ele saiu do aeroporto de Conakry no dia 10 de agosto e chegou a Brasília, tá? De Brasília, ele saiu no dia 13, ontem, para Santa Cruz de la Sierra. E aí, hoje, ele saiu, né, já na madrugada de Santa Cruz de la Sierra, foi para Bogotá, tá? Bogotá. E de Bogotá, na Colômbia, ele permaneceu 3 horas e foi para Caracas, na Venezuela.
E quando nós olhamos o trajeto que esse avião vem fazendo, pessoal, ele vem fazendo o trajeto do eixo do caos, tá? Ele passou pela África subsaariana em países que ou estão ali com apoio do então Wagner Group, agora Africa Corps, trabalhando a mando de Vladimir Putin, fazendo diversas paradas, passou 3 dias no Brasil sem que nenhuma informação fosse dada em maior espécie sobre tripulação, qual que era o objetivo desse avião, se ele estava em missão diplomática, se ele estava em uma missão comercial, nenhuma informação foi dada pelo governo brasileiro. A grande mídia aliada do regime de Lula mantém isso em sigilo, aliás, sigilo não, ocultando de toda a população. E agora ele sai e passa na Bolívia de Luiz Arce, um membro do Foro de São Paulo, fica algumas horas, sai de lá, vai para Bogotá, na Colômbia, país de Gustavo Petro, pupilo, né, ali um pupilo, guerrilheiro comunista, pupilo de Hugo Chávez, que inclusive chegou a fazer ameaças nesse final de semana, declarando ali que o exército sob o seu comando da Colômbia estaria a postos para se unir ao de Maduro. Depois voltou atrás com essa questão, dizendo que não foi bem isso o que ele disse. Mais um episódio do Petro que já está demonstrando sinais psicológicos extremamente preocupantes, inclusive pelo seu uso abusivo de cocaína, né? E depois esse avião pousou em Caracas. E aqui eu vou continuar com a matéria. A aeronave de registro RA78765 pousou em Brasília no domingo, vinda de Conakry, na Guiné, com passagens anteriores por Moscou, Baku e Argel. Após o pouso, foi deslocada para a área restrita da base, onde permaneceu fora da vista do público, exceto por parte da cauda visível do terminal de passageiros. Ou seja, por que o governo brasileiro, né, orientou? Porque essa orientação com certeza não veio da administração do aeroporto por si só. Qual o objetivo de manter essa nave ocultada das vistas do público dentro do Brasil? Explicações precisam ser dadas, tá, pessoal? Isso é extremamente grave. Segundo a ANAC, a última autorização para operações não regulares da Aviacom Zitotrans, a empresa que opera esse avião, expirou em abril de 2023 sem renovação. A Força Aérea Brasileira confirmou a presença da aeronave, mas não informou detalhes sobre a carga ou tripulação. Não houve registro de movimentação de carga no terminal do aeroporto, o que não exclui a possibilidade de operações internas na base. Parlamentares questionaram a entrada do avião no país sem autorização do Congresso. Abre aspas. Nenhuma belonave ou aeronave militar pode entrar no Brasil sem autorização prévia, fecha aspas aqui, para a fala do deputado General Girão, do PL do Rio Grande do Norte. O senador Márcio Bittar, do União do Acre, apresentou requerimentos ao Ministério da Defesa e ao Itamaraty solicitando esclarecimentos. A chegada ocorreu um dia após conversa telefônica entre o presidente Lula e o presidente russo Vladimir Putin. O governo não informou o motivo da missão, tá? Então, pessoal, nós temos a seguinte ordem cronológica. Putin pega o telefone e liga para Lula, eles têm uma conversa de mais ou menos 1 hora. Após essa conversa ocorrer, horas depois nós temos esse avião pousando. Maduro, aos gritos, tá, na janela do Palácio Miraflores, chamando todo mundo de covarde e falando para ir buscá-lo, que ele está lá, que venham até ele. Tá? E nós tivemos, então, a confirmação depois de que essa recompensa de 50 milhões para Maduro não seria o suficiente, dito pelo o próprio secretário de Estado da Casa Branca, o senhor Marco Rubio. E aí, pessoal, tem uma outra situação que é agravante e que acaba deixando toda a situação mais esdrúxula em relação ao Brasil.
Porque nós tínhamos uma reunião marcada entre Scott Bessent, secretário do Tesouro, e o homólogo dele no Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Essa reunião deveria ter ocorrido ontem, mas na segunda-feira ela foi abruptamente cancelada, menos de 24 horas depois do avião sancionado pelos Estados Unidos por fazer voos com cargas indevidas para a Venezuela. Tá? Esse avião estava na mesma lista de sanções que Alexandre de Moraes está, na OFAC, e ligado à questão envolvendo aí o narcoterrorismo, como é classificado pela Casa Branca, de Nicolás Maduro e as junções internacionais com o regime ditatorial de Vladimir Putin. Tá? E qual foi a resposta do governo e de boa parte da mídia que alcança os rincões do Brasil? De que isso foi cancelado por uma ação envolvendo Eduardo Bolsonaro, que vem sendo utilizado como muleta e espantalho dialético. Mas como vocês sabem, estão acompanhando aqui há bastante tempo o canal, tem já a consciência clara de que o Brasil está envolvido em diversas crises diplomáticas e não em uma única crise. E nós temos ainda uma situação que é bem pior. Para quem acompanhou a nossa entrada no Observatório de número 100, que foi uma entrada até emergencial feita pelo Ivan Kleber e por mim, nós tratamos ali exclusivamente sobre a questão envolvendo o envio da Marinha Americana, tá, para a região costeira da Venezuela. E isso envolveu o envio de um porta-aviões. E a própria informação inicial declarada pela Reuters informava que, ao que tudo indicava, que eles conseguiram rastrear dentro do Pentágono, envolveria a questão envolvendo os cartéis de droga. Mas nós tivemos uma atualização importante sobre isso e eu vou preparar um vídeo com uma declaração muito importante do próprio Marco Rubio agora há pouco em um evento em Washington, falando especificamente sobre esse caso. E o que ele diz é bastante revelador. Seguindo em frente com a nossa pauta, a confirmação do Marco Rubio do que se trata, né, essa operação. Ele esteve em um evento hoje com uma comitiva do Paraguai no Observatório da Noite. Eu vou trazer mais informações sobre esse acordo que foi assinado com o Paraguai, em um plano de fundo que não foi divulgado, mas eu quero levantar aqui, ligar alguns pontos importantes com vocês. E o Brasil, eu garanto para vocês, está novamente ficando para trás, tá? Para trás. Mas vamos manter aqui o foco na pauta dessa tarde, que é justamente do que se trata a operação. Vamos lá. If I may, in English, is just asking about whether U.S. forces will be involved in the Western Hemisphere going after drug traffickers and drug trafficking networks. There are designated narco-terrorist groups operating in the region, some of them utilizing international airspace, international waters to transit poison into the United States. And those groups will be confronted. The President's made that clear from the time he operated. In specific, the question was about the Cartel of the Suns, the Cartel de los Soles, which is a criminal organization that happens to masquerade as a government. The Maduro regime is not a government. It's not a legitimate government. We've never recognized them as such. They are a criminal enterprise that basically has taken control of national territory of a country, and who, by the way, are also threatening U.S. oil companies that are operating lawfully in Guyana. So the President's been very firm. Anything that's a threat to the national security of the United States, he's going to confront. Muito bem, meus caros. Então vocês viram aí a fala do Marco Rubio, né, a legenda aqui feita pela nossa equipe, dizendo algumas coisas importantes. Primeiro, aquilo que nós chamamos de eufemismo mais cedo. E o que seria esse eufemismo? Olha, essa ação é para combater os narcotraficantes e o narcoterrorismo. Ok, é verdade. Mas a parte mais importante é o que o Marco Rubio traz logo depois e o que a gente precisa ficar atento aqui. Ele classifica, tá, o regime de Nicolás Maduro não como um governo, mas como um cartel de drogas que tomou conta de um país inteiro, tá? Não é um governo. Ele coloca ali abertamente:
o regime de Nicolás Maduro é o cartel, primeiro ele fala, né, o Cartel of the Suns, depois ele fala o Cartel de los Soles, em espanhol, é um grupo terrorista que conseguiu tomar o controle de um país. Ou seja, Maduro é considerado pelos Estados Unidos um narcoditador e a cabeça dele é o alvo do governo dos Estados Unidos a partir de agora. Pessoal, isso está muito parecido, como dissemos mais cedo, dos últimos momentos de Saddam Hussein no Iraque, ou do Noriega na Operação Just Cause, quando o então presidente Bush pai invadiu o Panamá, porque o Noriega tinha também laços de narcoterrorismo, narcoditaduras, inclusive ligados a Cuba na época, tá? Então, Noriega também cai numa operação como essa. Os Estados Unidos invadem o Panamá, não ia falar Nicarágua, né? Invadiu o Panamá e aí deteve o ditador que ali estava e levou ele preso, tá? E o que vem sendo dito dentro dos Estados Unidos por pessoas ligadas à comunidade hispânica e também na mídia independente da Venezuela e de outros países que nós temos acompanhado aqui dentro do PH Vox, está sendo dito claramente que a intenção dos Estados Unidos não é eliminar o Maduro, tá? Não é ali tirar a vida de Nicolás Maduro, mas levá-lo sob custódia, julgá-lo dentro dos Estados Unidos pelos seus crimes, tanto contra a humanidade, contra cidadãos americanos e também por ser chefe de um dos maiores cartéis de drogas do mundo. E a maior parte dessa droga escoada para dentro dos Estados Unidos. Uma outra informação que nós trouxemos hoje de manhã foi que mais de 700 milhões de dólares em ativos ligados a Maduro foi sancionada, está bloqueado em diversos países. E um desses países é a República Dominicana, que é a rota natural de fuga tanto de Maduro quanto, né, do regime cubano. E agora Maduro estaria sem essa rota de fuga. A dúvida que fica é: o que tinha nesse avião que saiu do Brasil? Soldados? Mercenários de Putin? Equipamento militar para proteção do ditador venezuelano? Porque essa escala aonde sempre temos sabidamente mercenários russos atuando a mando de Vladimir Putin? Ficaram 3 dias no Brasil para qual finalidade? Por que passaram em um outro país que está fechando acordos nesse exato momento, tá? Nós estamos tendo acordos já no apagar das luzes do MAS no poder, que tem uma grande chance de sair. Inclusive, no sábado, entrevistaremos aqui o ex-ministro da Defesa da Bolívia, tá? O senhor Carlos Berzain estará conosco. Temos eleições na Bolívia domingo. A Bolívia está entregando boa parte do seu lítio para Vladimir Putin nesse momento, além de assinar, né, no ano passado, acordos com a Rosatom, que é a estatal russa de energia atômica que está construindo usinas atômicas dentro da Bolívia. Depois vai para Bogotá, do narcomilitante também, Gustavo Petro, tá? Então, o que tem nesse avião? Esse avião é para fuga do Maduro? Esse avião está levando soldados para proteger Maduro? O contingente cubano, na última estimativa de soldados cubanos dentro da Venezuela, é de 20 mil, meus amigos. Tá? As últimas estimativas, os últimos levantamentos, é que tenhamos 20 mil soldados cubanos para a proteção do regime. E por que esse número? Caso os militares venezuelanos não queiram pagar a conta do Maduro, ou, de repente, decidam que 50 milhões é um bom acordo e eu assinaria esse acordo, ainda existe o contingente cubano dentro para enfrentar o próprio exército venezuelano. Eles estariam sendo agora abastecidos com armamentos e suprimentos russos? Eles estariam sendo aí apoiados nesse momento com mais tropas de mercenários russos entrando ali dentro? Qual a colaboração do Brasil foi necessária, que foi necessária que eles ficarem 3 dias dentro do país? Luiz Inácio Lula da Silva precisa prestar esclarecimentos.
ele está afundando o Brasil diplomaticamente, economicamente e na própria região. A situação ela está chegando a um ponto sem volta, tá, pessoal? As ações de Luiz Inácio Lula da Silva estão chegando a um ponto sem volta e isso é importante de dizer. Tá? Gostou desse corte? Então se inscreva no canal para você não perder nenhuma informação aqui rápida e direta para você. E se você quiser ter a geopolítica descomplicada, se inscreva no nosso canal principal também. Idem Vele, idem Nolem.